Boa noite, pessoal. Vamos para mais um boletim de esportes aqui no canal Hit Notícias. Confira as novidades de hoje. E no último jogo diante de sua torcida antes da final da Libertadores, no dia 27, o Flamengo levou reservas ao campo, mas mesmo assim venceu o Corinthians por 1-0. O gol saiu nos acréscimos, enlouquecendo o Maracanã. O convidado Gilmar Machado analisa a partida. Seja bem-vindo, Gilmar. Olá, amigas e amigos, aqui no Maracanã pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida do Flamengo antes da decisão da Libertadores das Américas diante do Palmeiras. O Flamengo acabou vencendo o Corinthians por 1-0, gol do Bruno Henrique. O Flamengo passou boa parte do tempo pressionando a equipe do Corinthians, ocupou ali o campo de ataque, teve inúmeras finalizações, mas não conseguia fazer o gol. O Bruno Henrique, que foi um dos jogadores substituídos pelo técnico Renato Gaúcho, logo no início do segundo tempo, lá para o meio do segundo tempo parece que sentiu uma contusão, jogou o restante da partida sentindo muitas dores, né? Meio no sacrifício, mas no final, numa belíssima jogada do Rodinei, a bola chegou à feição para o Bruno Henrique, que só teve o trabalho de dar uma cabeçada no canto esquerdo do goleiro Cássio e fazer a festa dos mais de 45 mil torcedores que vieram aqui ao estádio Mário Filho, Maracanã, para ver o Flamengo vencer e depois enviar um recado para a torcida, né? Os torcedores festejaram muito essa vitória, mas de alguma maneira era um recado: nós estamos com vocês para essa grande final da Libertadores das Américas. Aqui deu Flamengo, o Corinthians, que tem aí o desejo de chegar à 4ª colocação, para obter ali, chegar à fase de grupos da Libertadores, foi derrotado, 1-0, gol de Bruno Henrique. Tá certo? Valeu, Gilmar. E ainda falando de Brasileirão, vamos conferir os demais resultados desta quarta-feira. Na Vila Belmiro, o Marinho voltou a marcar e o Santos venceu a rebaixada Chapecoense por 2-0. No Independência, empate por 0-0 entre América Mineiro e Atlético Goianiense, que segue pertinho do Z4. Na Arena Pantanal, o Cuiabá praticamente garantiu a permanência na Série A em 2022. Ganhou do Internacional por 1-0. No Clássico Cearense no Castelão, o Ceará atropelou o Fortaleza, 4-0. No Choque Rei, os reservas do Palmeiras perderam em casa por 2-0 para o São Paulo. E em Caxias do Sul, o Juventude bateu o Fluminense por 1-0 e saiu da zona de rebaixamento. Em grande fase no RB Bragantino, que vai disputar a final da Copa Sul-Americana neste sábado, no Estádio Centenário em Montevidéu, contra o Atlético Paranaense, o atacante Arthur está chamando a atenção do Barcelona, segundo a imprensa espanhola. O técnico Xavi Hernández, recém-chegado ao Barcelona, está monitorando o mercado em busca de reforços para o clube catalão. E um dos escolhidos pelo treinador pode ser o atacante Arthur, do Red Bull Bragantino. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barça avalia o brasileiro como uma opção de baixo custo para a próxima temporada. Atualmente, Arthur tem valor de mercado avaliado em 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, de acordo com o site Transfer Market. No entanto, o Braga deve aumentar a pedida para liberar seu principal jogador, que vem despertando cada vez mais interesse de europeus. Recentemente, Arthur concedeu uma entrevista à imprensa espanhola e revelou que tem o sonho de atuar no Camp Nou um dia. O atleta chegou até a ser chamado de novo Ronaldinho. Revelado pelo Palmeiras, o atacante chegou ao time de Bragança Paulista em 2020, após se destacar no Bahia. Ele entrou em campo 98 vezes com a camisa do RB Bragantino, somando 22 gols e 23 assistências. Aposentado das pistas desde 2017, o ex-velocista Usain Bolt continua carismático e irreverente. Durante um evento beneficente em Dubai, o jamaicano, que conquistou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas, disse que poderia ter vencido os 100 metros rasos nos Jogos de Tóquio. A lenda do atletismo, Usain Bolt, disse que poderia ter deixado a aposentadoria para ganhar o 4º título olímpico consecutivo dos 100 metros rasos em Tóquio neste ano,
insistindo que o tempo estava ao seu alcance. Eu poderia ter vencido os 100 metros das Olimpíadas de Tóquio. Bolt afirmou que foi frustrante assistir aos Jogos Olímpicos de sua casa na Jamaica. Enquanto seus compatriotas fracassaram, o italiano Lamont Jacobs conquistou uma vitória surpreendente. Eu realmente senti falta. Gostaria de estar lá porque vivi para esses momentos. Por isso foi difícil de assistir à distância. Usain Bolt conquistou 8 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, sendo tricampeão dos 100 metros rasos, 3 vezes vencedor dos 200 metros rasos e primeiro lugar no revezamento 4x100 em Londres 2012 e no Rio 2016. O ex-velocista perdeu a 9ª medalha dourada devido à comprovação de doping de seu companheiro Nesta Carter em Pequim 2008. A primeira final olímpica dos 100 metros desde a saída do grande showman do atletismo teve o italiano Jacobs marcando 9,8 segundos no Estádio Nacional de Tóquio, esvaziado pela Covid-19. Hoje, com 35 anos, pai de 3 filhos, Bolt se envolveu com futebol e música desde que se aposentou. Ele chegou a considerar um retorno às competições em Tóquio. Tudo uma questão de motivação. Para as Olimpíadas seria diferente. Já fez tudo no esporte, seu nível mais alto. A irreverência continua a mesma dos tempos de hegemonia nas pistas. Bolt acredita que nenhum dos atletas atuais seja capaz de bater seus recordes mundiais de 100 e 200 metros, raramente ameaçados desde que ele os estabeleceu em 2009. Sinceramente, não acho que tenha visto alguém desta geração que possa quebrar meus recordes mundiais. Então acho que tenho mais alguns anos antes que consigam realmente fazer isso. Palestinos amputados participam de uma competição de natação organizada pelo Comitê Paralímpico local. Confira. O evento esportivo foi realizado na primeira piscina semiolímpica de tamanho internacional na faixa de Gaza. Os atletas esperam ser selecionados para representar a nação em torneios futuros. Viemos aqui para participar de um campeonato local de natação para amputados em Gaza. Se Deus quiser, no futuro esperamos participar de competições na Palestina, no Oriente Médio e no mundo. Apesar das dificuldades encontradas na região para os atletas com necessidades especiais, Sadia Al-Masri ama a natação desde a infância. Pratico este esporte desde criança. Foi muito difícil no começo para um amputado como eu poder nadar, principalmente porque não havia piscinas em Gaza. A única opção era o mar, mas graças a Deus consegui superar as dificuldades e hoje sou um dos melhores nadadores da Palestina. A percepção de que há falta de apoio à prática dos esportes, principalmente paralímpicos, é consenso entre os competidores. Enfrentamos muitas dificuldades para praticar esporte na faixa de Gaza, porque não há piscinas e pela falta de presença esportiva internacional devido ao cerco e ao fechamento das fronteiras. Os esportistas cobram uma melhor infraestrutura para, quem sabe, poder desenvolver a modalidade na faixa de Gaza. Faltam possibilidades e facilidades para praticar a natação. Para que haja melhor desempenho e eficiência, precisamos de mais equipamentos. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informações do mundo esportivo. Siga a nossa programação para ficar atualizado sobre o que acontece no Brasil e no exterior. E também o nosso conteúdo está lá no YouTube. Acesse agora o canal Hit Notícias. Boa noite para você, grande abraço e até a próxima. Valeu!